Você se lembra dessa propaganda da MTV? Tédio, falta de criatividade, confusão, burrice e conformismo. Desliga a televisão e vai ler um livro. Eu fui uma criança que nasceu numa cidade de interior, onde parecia que o meu universo inteiro se resumia ao bairro onde eu morava. Por isso é impossível esquecer do dia em que, através de uma instalação alternativa, a TV a cabo chegou na minha casa. Naquele momento foi como se as portas do mundo tivessem se abrindo para mim. A vida deixava de ser vivida apenas em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Porque apertando um botão no controle remoto, eu podia parar no apartamento de alguns amigos fictícios em Nova York, ou nas ruas de Paris, em algum castelo em Lisboa, no mundo mágico dos desenhos, num show de alguma banda que eu nunca nem tinha ouvido falar, ou nas ruas coloridas de Madrid em algum filme de Almodóvar. Isso tudo moldou o meu comportamento, os meus gostos, as minhas interações com os amigos, os meus desejos e, bem ou mal, formou o meu caráter. Já que ao mesmo tempo que eu podia viajar o mundo inteiro de dentro do meu quarto, eu ainda assim estava cada vez mais dentro do meu quarto. A gente vive numa época em que as redes digitais, porque de sociais elas não têm nada, acabaram substituindo a televisão nessa fuga da realidade. E eu poderia reforçar aqui aquela propaganda da MTV que dizia: desliga a TV e vá ler um livro. Mas pensando bem aqui, quando eu assisti aquela propaganda pela primeira vez, por mais disruptiva que parecesse, eu ainda assim me perguntava: que livro? Já que eles não eram muitos na minha casa. E o livro aqui é só uma metáfora, porque se você trocar ele por qualquer outra atividade que normalmente vai exigir uma capacidade material, a gente vai chegar na mesma contradição. Para tocar violão, por exemplo, você vai precisar de aulas. Ou se quiser aprender a tocar sozinho, vai pelo menos precisar ter dinheiro para comprar um violão. Se interessar por fotografia, vai precisar de uma câmera. Se quiser fazer uma atividade ao ar livre, vai precisar de um ônibus ou de um Uber. Porque é aquele meme que diz: de repente qualquer saída R$100 é mais real do que nunca. Tudo que a gente faz hoje em dia com o nosso tempo livre é precificado. E aí, assim como antigamente a TV era a fuga mais acessível e barata da realidade, hoje em dia quem cumpre esse papel são as redes digitais. E não é por acaso que essas plataformas são tão fáceis de acessar, vivas e viciantes. Na verdade, é por um motivo bem óbvio. Porque da mesma maneira que quando antigamente a gente ficava trocando de canal, hoje a gente fica trocando de conteúdo, enquanto a gente faz isso, grandes empresas estão lucrando muito com isso. E isso funciona como um ciclo. Quanto mais a gente usa uma rede digital, mais anunciantes ela atrai. E quanto mais a gente consumir os produtos desses anunciantes, mais as redes e os anunciantes lucram. Sendo o lucro aqui o ponto principal de tudo. Já que essas redes não são como praças públicas, espaços virtuais que as pessoas se juntam por acaso. Todas elas são produtos, são negócios que pertencem a grandes empresas de tecnologia. E como qualquer negócio, o ponto principal é o lucro. E aí, para maximizar esses lucros, indiferente de como a nossa saúde mental vai ficar, essas redes observam cada vez mais de perto o que a gente faz e criam estratégias para a gente passar cada vez mais tempo lá. Os posts que chamam mais atenção recebem mais likes. Comentários e compartilhamentos são analisados e categorizados para poder assim descobrir quais conteúdos podem engajar mais. Então, escolhendo no meio de milhões de vídeos, fotos, áudios, aquilo que mais nos prende a atenção, o tal do algoritmo, que hoje em dia parece uma entidade viva, vai refinando a seleção até encontrar o conteúdo perfeito pra gente. E a partir daí começa a mostrar esse tipo de conteúdo cada vez mais. E no fim das contas, a gente já nem sabe mais se tá consumindo aquilo porque gosta ou gosta daquilo porque tá consumindo. A gente fica totalmente alienado e ainda acha isso bom. Afinal de contas, o algoritmo nos conhece tão bem que deve saber o que a gente quer ver, né? Só uma coisa, rapidinho. Se você tá gostando desse vídeo até aqui e quiser me ajudar a crescer cada vez mais, não custa nada. É só se inscrever no canal, deixar o like, comentar, ativar o sininho, que dessa maneira a nossa mensagem vai chegar cada vez mais longe. Agora bora voltar pro vídeo. Nesse ponto
ponto específico, a gente pode entrar também numa discussão mais aprofundada de como isso vem sendo utilizado politicamente para nos anestesiar e para defender a ideologia da classe dominante. Já me conta aqui nos comentários se você quer ver um vídeo sobre isso. Mas voltando ao assunto principal, a grande questão que a gente precisa responder é: por que nós ficamos alienados desse jeito? Porque essa é exatamente a função das redes. Os conteúdos são feitos para nos separar cada vez mais. Nós estamos ficando cada vez mais individualistas, o que não é nenhuma surpresa, vivendo em um sistema que é, por si só, individualizante. Os nossos vínculos são cada vez mais frágeis. Vocês lembram como era na época do Orkut, onde ao invés de seguidores, nós tínhamos amigos? Por mais que essa já fosse uma ideia meio deturpada do que é uma amizade, ainda era bem menos cruel do que essa lógica que nós temos hoje em dia. As redes hoje nos passam a impressão de que nós temos muitas conexões, de que somos admirados, e eventualmente isso vai definir o nosso valor, o valor do nosso trabalho. Mas sendo essas conexões frágeis e superficiais, a base delas está sujeita a qualquer capricho. Porque hoje em dia, se a gente se cansa ou discorda de alguém, simplesmente deixamos de seguir ou bloqueamos. Algo totalmente desconexo de como os vínculos sociais e afetivos realmente funcionam. Nós não abrimos, ou pelo menos não deveríamos abrir mão de alguma pessoa por qualquer discordância. E é justamente o que vem acontecendo nas redes hoje, afetando tanto a nossa capacidade de socializar no âmbito pessoal, quanto também a nossa capacidade organizativa. Se por um lado as redes dão essa impressão de que a gente está conectado com o mundo inteiro, conversando em grupos, fóruns, comunidades, por que ao mesmo tempo se encontra uma dificuldade cada vez maior de estabelecer vínculos organizativos e políticos no nosso meio? Talvez porque essas redes nos enxerguem como meros consumidores, seja de produtos ou das narrativas que vão sustentar o sistema que permite que elas existam. A polarização, termo que ficou muito conhecido nas últimas eleições, não foi algo espontâneo, foi resultado de um trabalho de marketing extremamente planejado e amplamente divulgado dentro dessas mesmas redes digitais. E essa lógica não vai mudar enquanto essas redes forem geridas, financiadas e controladas de maneira privada por empresas que só buscam o lucro. Elas precisam urgentemente se tornarem realmente sociais, estarem nas nossas mãos. E tem muita gente lutando por isso, viu? Por isso e por muito mais, já que nós, marxistas, entendemos a importância da nossa organização e da nossa união, seja na internet, nas ruas ou onde quer que seja. A gente entende o impacto do afeto nas nossas vidas, de um sentimento comum, de se enxergar no outro, tanto na dor quanto na alegria. E esse é o nosso objetivo. A gente quer colocar as pessoas acima do lucro, e não o contrário, como essas grandes empresas fazem hoje. Elas usam todas essas ferramentas e tecnologias para nos explorar cada vez mais, para nos afastar. As mesmas ferramentas e tecnologias que poderiam estar deixando a nossa vida muito mais fácil, que poderiam ser usadas para o nosso verdadeiro desenvolvimento social. E o motivo que eles fazem isso é bem óbvio. Eles fazem isso por medo. Eles sabem do potencial que a gente tem se a gente resolver se unir, se a gente resolver lutar juntos por tudo aquilo que é verdadeiramente nosso. Tudo aquilo que a gente produz, aquilo que a gente trabalha, que a gente rala, que a gente soa tanto para conquistar. E no final das contas, deixa todo o lucro na mão deles. Essa é uma luta cada vez mais viva. E se você quiser saber como se juntar a esse processo, é só me mandar uma mensagem que eu te ajudo com isso. Mas agora, comenta aqui o que você achou do assunto e me segue para mais vídeos sobre a nossa luta.